Uma boa noite a todos, todas. Eu sou a Paloma. Hoje eu vou apresentar um seminário. Ele é um formato um pouco diferente do que a gente costuma apresentar aqui no PET, porque normalmente a gente traz algum processo, né, relacionado com engenharia química, a gente costuma explicar o processo, mostrar ele, mostrar o fluxograma. É algo que, como eu já estou há mais de 2 anos no grupo, é meu terceiro seminário, eu já trouxe um bioprocesso, que foi a contagem, depois eu falei um pouco ano passado sobre os sensores, e agora, devido à minha experiência que eu tive nesse setor, no meu estágio obrigatório, eu resolvi falar um pouco sobre segurança de processos industriais, que é um assunto que eu vejo que dentro da graduação, ele não é tão abordado, e ele é extremamente importante para nós. Então, eu espero que vocês gostem dessa abordagem um pouco diferente e que esse assunto seja válido, né, para todos vocês. Então, primeiramente, a justificativa. Na ambição de agilizar, produzir e maximizar lucros, muitos acidentes fatais têm acontecido a nível mundial, o que tem aumentado a preocupação na área de segurança industrial. Então, como normalmente a gente vê, principalmente na atividade de solução de problemas, existem muitos acidentes que aconteceram na história, principalmente depois de 1970, depois que toda a Revolução Industrial começou a ter acidentes, e todos relacionados à segurança de processos. Aí aqui eu trouxe um exemplo, que foi o acidente de Bhopal, na Índia, que aconteceu em 3 de dezembro de 1984, onde morreu muita gente, e ele foi um acidente, né, de segurança de processo, devido a um material perigoso, que é o isocianato de metilo, que é um pesticida. Mas, dentro da história, a gente pode citar vários outros acidentes que ocorreram. Um dos que é mais famosos, né, que é o de Chernobyl. Então, primeiramente, a gente precisa se situar e saber a diferença entre segurança ocupacional, que é até uma disciplina que a gente vê na graduação, e segurança de processos. Então, primeiramente, a segurança ocupacional trata então da presença de acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais, ou seja, questões relacionadas com acidentes de trabalho que são mais típicos, como quedas de altura, choque elétrico, atropelamento, entre outros. E a segurança de processos refere-se a acidentes causados por falhas na integridade dos equipamentos, como vasos, torres, tubulações, e também é caracterizado por rupturas e vazamentos, levando então à perda de contenção de produtos perigosos e consequências como incêndios, explosões ou intoxicações agudas. E ali embaixo a gente tem uma imagem do acidente de Chernobyl, no reator nuclear. Então, tá, a gente tem esses dois tipos, então, de segurança de trabalho, o ocupacional e o de processos. E agora a gente tem que ver o quê? As consequências que cada um traz. Na segurança ocupacional, como eu falei, a gente pode ter quedas, cortes, queimaduras, escorregões, e a consequência, ela afeta o quê? Diretamente pessoas. A pessoa caiu, se machucou, por exemplo, então é algo que está afetando diretamente a ela. Na segurança de processos, isso não acontece. São acidentes muito maiores, em enormes proporções. A gente, então, pode ter vazamento de materiais, incêndios, explosões, e isso não afeta apenas uma pessoa. Pode ser todas as pessoas que estavam na empresa, podem ser muitas pessoas. Também pode afetar o meio ambiente, por exemplo, se tu vai ter um produto tóxico, pode afetar o patrimônio, ou seja, se é um e também a reputação, porque, que nem Chernobyl, que eu já falei bastante, é algo que está na mídia até hoje, e isso queima toda a reputação da empresa quando acontece. A segurança de processos, ela também é chamada por alguns de segurança da planta ou segurança da operação. E o bom desempenho em segurança ocupacional
não assegura um bom desempenho e segurança de processos. Então, pode pensar, eu estou me cuidando, eu não vou cair, eu não vou me machucar, estou utilizando os EPIs, então eu estou colaborando com a segurança de processos. Não quer dizer que não tem acidentes em segurança ocupacional que não possa vir a ter uma explosão, que possa vir a ter um vazamento. Então, essa segurança de processos, ela é responsabilidade de todo mundo da empresa. Todo mundo tem que estar sempre atento a todos os detalhes, todos os sinais de alerta do dia a dia. Às vezes, uma gotinha que está vazando já é um motivo de tu ir lá, relatar para o teu supervisor o que está acontecendo, para tomar as medidas de precaução, de prevenção, para impedir que algo grande aconteça. Então, todo mundo é responsável por os acidentes que ocorrem nas empresas. E agora eu vou trazer, então, algumas definições importantes que a gente vai abordar mais para frente. E eu queria também falar que, mais para frente, eu trouxe algumas perguntinhas que eu vou querer que todos vocês respondam, participem para me ajudar. E por isso é importante que todos prestem alguma atenção nesses conceitos. O primeiro, então, são os incidentes de segurança de processos. Eles envolvem o quê? Eles envolvem a perda de contenção primária, que é esse LOPC. O que é isso? Ele é uma liberação não planejada ou não controlada de qualquer material de contenção primária. Essa sigla ela vem do inglês, eu tinha anotado, não sei se eu vou falar direitinho. É Loss Primary Containment. E o que seria essa contenção primária? É o que está contendo aquele material naquele instante. Pode ser um tanque, um navio, uma tubulação, um caminhão, um vagão, um equipamento, que é destinado a servir como recipiente principal ou até mesmo usado para o processamento ou transferência desse material. Eu estou vendo os comentários que está travando. Talvez seja a minha internet, que ela não estava muito boa. Espero que esteja bom. E aí eu vou entrar, então, nos tipos de incidentes. A gente tem, então, primeiro, acidente, que é uma perda da contenção primária de algum material. De acordo com o perigo do material liberado, essa perda na contenção primária, ela pode causar fogo ou explosão. E um acidente de segurança de processos, ele tem consequências reais para pessoas, meio ambiente, para a reputação. Então, a gente só considera acidente quando teve mesmo a liberação desse material e ele trouxe consequências para uma daquelas categorias que eu tinha mencionado. Depois, a gente tem o quase acidente, que é um evento que, se ocorresse em condições diferentes, ele teria causado um acidente. Então, são o quê? São perdas de contenção primária menores, que envolvem quantidades muito baixas do material e que não causam nenhuma consequência para as pessoas, para o meio ambiente, para a reputação, nem para o patrimônio. Então, foi quase. Se as condições fossem diferentes, poderia ter tido um acidente. Deixa eu ver se eu consigo pensar em algo que... Por exemplo, caiu uma tubulação. Não tinha ninguém por perto, ninguém se machucou. Mas, se tivesse, poderia ter machucado alguém. Então, foi um quase acidente. Mas, dentro desse quase acidente, tem a importância de, se tu viu aquilo aconteceu, tu relata. Porque, se tivesse sido diferente, teria sido um acidente. E aí, sim, poderia ter acontecido algo grave. E, além disso, a gente tem a condição insegura, que é uma situação que pode aumentar a probabilidade de ocorrer uma perda de contenção primária. Então, agora a gente vai falar sobre perigo. O perigo, então, é qualquer substância, condição, equipamento ou situação que tenha o potencial de causar danos às pessoas. Então, na primeira imagem, a gente tem um homem fazendo um trabalho em altura, que é um trabalho perigoso, porém, como pode-se observar, ele está usando todos os EPIs, está tudo sob controle, mas é perigoso. E na segunda imagem, a gente tem um homem trabalhando com eletricidade, mas também com todos os EPIs sob controle, mas ainda é uma atividade perigosa. E depois a gente tem atividades de risco. O que é o risco, então? Porque o risco é diferente de perigo. O risco é a probabilidade do perigo gerar uma consequência, quando essa probabilidade aumenta.
Por exemplo, ali no primeiro, ele está mexendo com uma substância possivelmente tóxica, só que ele está sem os EPIs de proteção. Então, o risco que ele está sendo, que ele está sofrendo ali é muito grande, porque ele está mexendo com algo que é perigoso e ainda sem os EPIs em nada. Então, ele está totalmente exposto a esse risco. Assim como no segundo, que está trabalhando exposto aos raios solares, que são perigosos, e ele está sem proteção, possivelmente sem protetor solar, sem nada, então ele está exposto ao risco. E como é feito, então, essa estimativa? O risco, então, ele é função da probabilidade e da consequência. O que é, então, essa consequência? Ela é determinada ao considerar a gravidade potencial mais provável caso uma pessoa realmente se acidente. Então, lá no estágio, quando eu estava, eu participei de algumas dessas bancas, né, que avaliavam o risco de cada atividade. Então, por exemplo, se... Deixa eu pensar... Se uma pessoa cai, qual é a que pode acontecer? Ela pode se quebrar, ela pode ter uma torção. Então, essas são as consequências que eles vão listando. Eles vão falando acidentes que podem acontecer, incidentes, né? E eles vão anotando todas as prováveis consequências. Então, assim, eles têm uma listinha, já uma planilha no computador com tudo isso levantado. E depois eles têm também a probabilidade, que é com base na experiência da empresa. Por exemplo, em toda a história, teve X acidentes de pessoas caindo. Tá. E quais foram as consequências? Por exemplo, se foram 40 pessoas que caíram, 20 dessas pessoas acabaram sofrendo torções. Então, assim, eles já vão levantando essas probabilidades para fazer a estimativa caso aconteça esses incidentes novamente. Mas lembrando que tudo isso eles passam por avaliação, eles têm planilhas, eles têm todo esse levantamento, porque qualquer incidente é relatado e é feito esse levantamento dos dados. Mas por isso a gente vê a importância de todo mundo relatar tudo o que aconteceu. Às vezes, eu estava indo lá no outro setor e tropecei no caminho. Eu tenho que avisar. É algo simples. Eu sei, mas por que eu tropecei? Tinha algum desnível? Tinha alguma coisa? E, além disso, eles usam essa tabela para fazer as avaliações, que essa tabela faz parte do gerenciamento de riscos, que consiste em o quê? Na implantação de ações de identificação e tratamento dos riscos e perdas que a empresa está exposta durante a execução de suas atividades, propiciando garantias contra eventos indesejados. Então, é aquilo que eu estava falando antes. Ali, na vertical, a gente tem as consequências, que pode ser pessoas, ambiente, o patrimônio ou a reputação, e a gente tem depois a estimativa. Então, por exemplo, eles estão falando na reunião hoje sobre trabalho em altura. Aí eles veem, o que acontece se alguém se machucar no trabalho em altura? O cara pode cair. Então, eles vão ali na tabelinha e ver, se ele cair e atingir pessoas. Ocorre uma fatalidade? Difícil, né? Uma pessoa caindo e morrer. Não. Aí eles vão indo. Pode acontecer uma grave lesão. Sim. E qual é a frequência que isso ocorre? É uma frequência muito grande das pessoas que trabalham à altura cair? É uma frequência mais baixa? Uma frequência mais alta? E assim eles vão vendo o risco daquela atividade. Então, se a atividade ficar aqui no verde, é um baixo risco aquela atividade. Então, ele está liberado para fazer. Se cair aqui no amarelo, é um risco moderado. Então, ele pode fazer, mas de preferência tem que ter um supervisor, tem alguém orientando ele o tempo todo. E se cair aqui no vermelho, é uma atividade de alto risco. Então, só tem que fazer ela em extrema urgência dentro da empresa. Então, todas as atividades que vão ser feitas, elas passam por essa avaliação para ver se é recomendado fazer realmente ou não. E aí, através disso, o supervisor vai fazer toda essa análise e vai liberar a PT para aquele funcionário, que é a permissão de trabalho. O risco está ok, então pode executar essa tarefa. Aqui, eu trouxe essa imagem que fala sobre a probabilidade versus a consequência. E o que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? A segurança ocupacional, a probabilidade dela ocorrer é muito grande.
no caso, dentro de uma empresa, é o tipo de acidente que mais acontece. Então, muitas pessoas vão cair, mas as consequências, como vocês podem ver, elas são baixas. Não é que nem uma segurança de processos, que nem a gente pode ver aqui. A probabilidade dela acontecer é muito pequena, mas as consequências são gigantescas. São explosões, são incêndios, vazamentos. Então, isso tem que ficar bem claro, que elas são inversamente proporcionais. Enquanto umas consequências são muito grandes, a outra é pequena, mas enquanto a probabilidade de uma é muito grande, a da outra é pequena. E o que é muito importante, então, na gestão de segurança de processos? É o comprometimento dos colaboradores com a segurança de processos. Então, para ter um programa eficaz de gerenciamento de segurança de processo, é necessário ter o quê? Uma forte cultura na empresa de segurança. E isso significa o quê? É como cada colaborador se comporta quando o supervisor dele não está por perto. Se ele usa os EPIs quando o supervisor não está olhando, ou se ele vai lá e bota correndo quando ele vê que segurança de trabalho está por perto. É toda essa preocupação, porque para a empresa, digamos assim, se ela perde um colaborador, é apenas um número, mas para aquela pessoa, para a família dela, se ela não volta para casa, não é só um número, é um parente que tu vai estar perdendo. Então, quando a gente tem essa cultura, a gente sabe que a gente não está se cuidando usando os EPIs, a gente não está fazendo aquilo por nós. Por nós não, a gente não está fazendo pela empresa, a gente está fazendo por nós, pela nossa família. Então, é muito importante a empresa conseguir ter essa cultura e enraizar em cada colaborador a importância da segurança do trabalho. Além disso, todos os colaboradores e empresas contratadas, eles devem possuir as qualificações e as competências necessárias para desempenhar suas funções e tarefas de forma segura e eficaz. Então, é bom que cada colaborador saiba exatamente o que ele está fazendo, se ele está fazendo da forma segura, para não correr riscos durante a elaboração da atividade. Aí, como eu estava falando, então, todos os colaboradores, eles têm que ter noção, né, entendimento dos perigos e riscos envolvidos em todas as atividades. Só que, às vezes, não é tu olhar só para aquilo que tu está fazendo, é tu olhar para o todo. Porque muitas vezes, para onde tu está olhando, tu já está acostumado na rotina, tu não vê o risco, o perigo. Mas, às vezes, se tu começar a analisar o todo onde tu está trabalhando, tu consegue identificar. Então, a estimativa do risco, ela depende de uma visão ampliada do todo. Por exemplo, aqui nessa imagem, esse cachorrinho, a princípio, não está correndo nenhum risco. Mas agora, se a gente avançar, a gente consegue ver que ele está, sim, numa posição de risco. Então, é sempre muito importante a gente olhar o todo. Outra coisa que acontece, por exemplo, aqui, se o profissional for utilizar esse equipamento, aonde está o stop e o start? Porque se vocês forem ver, os botões estão dizendo uma coisa, mas o equipamento está dizendo outra coisa. Então, ele, na correria do serviço, ele pode acabar apertando o errado e fazendo aquilo que não deveria ser feito. Então, os supervisores, todo mundo tem que estar sempre atento a esses detalhes. Outra coisa, então, de segurança que a gente tem que ter é tirar um aprendizado de todas as experiências. A gente tem que transformar a informação em conhecimento e aprender com todos os acidentes que ocorrem. Então, a única coisa boa em um acidente é o aprendizado. O resto é só dor, sofrimento e perdas. E como é que a gente faz, então, para diminuir os riscos? O risco, ele é uma função da frequência e da severidade. Então, ele pode ser reduzido diminuindo a frequência que ocorrerá o incidente e também reduzindo a gravidade da ocorrência. Ou a gente pode ter uma combinação de ambos. A redução da frequência de ocorrência é a abordagem de prevenção, ou seja, é a gente prevenir que acidentes ocorram. Então, assim, a gente consegue diminuir os riscos. E outra forma é reduzir a gravidade da ocorrência, que é o que a gente chama de mitigação. Ou seja, já aconteceu um evento, um incidente, o que a gente pode fazer para diminuir as consequências dele?
Mas sempre a gente deve tentar evitar antes de tentar mitigar um acidente. Então, isso de mitigação e de prevenção, a gente chama de barreiras para incidentes. Então, aqui a gente tem o perigo, dependendo, então, ele pode virar um risco. Se ele virou um risco, a gente pode vir a ter um evento, que é o nosso incidente, e esse incidente, ele pode trazer grandes consequências ou pequenas consequências. Depende da forma, das barreiras que a gente vai ter aqui. Então, antes do evento, a gente pode ter barreiras preventivas, que são barreiras que a gente, cuidados que a gente vai tomar no dia a dia para prevenir que ocorra algum acidente. Porém, se acontecer algum acidente, a gente também pode ter formas de mitigar, ou seja, de diminuir as consequências desse acidente depois. De pelo menos a gente não ter grandes consequências e ter pequenas consequências. E agora aqui eu queria um pouco ver o que vocês pensam sobre isso e o que vocês acham que é cada um desses itens. Por exemplo, se vocês acham que é uma barreira preventiva ou mitigatória. Então, a gente começa por procedimentos. Seguir os procedimentos, que é uma barreira preventiva ou mitigatória. Aí vocês escrevam aqui nos comentários, preventiva ou mitigatória, que eu vou estar acompanhando. Preventiva. Isso. Essa barreira ela é preventiva. E agora, o design da planta. Vocês acham que é uma barreira preventiva ou mitigatória? Isso, é preventiva. Agora, um plano de evacuação. Preventiva ou mitigatória? Mitigatória. Agora, realizar treinamentos com os colaboradores. Show, vocês estão craques? Sim. Preventiva. Utilizar um material anticorrosivo. Temos um problema aqui. Porque tu vai utilizar ele anticorrosivo, tu está tentando prevenir que ocorra uma corrosão. Eu não sei, agora vocês falaram bastante mitigatório, não sei qual o raciocínio que vocês tiveram, mas depois até gostaria de ouvir. Mas é preventivo. Depois a gente tem um plano de resposta à emergência. É uma estratégia mitigatória, mas eu vi que algumas pessoas botaram preventivo. Tu ter esse plano estabelecido é uma prevenção, mas tu vai utilizar ele como uma estratégia mitigatória, que já vai ter ocorrido. Mas eu diria que vocês não estão errados, quem falou preventivo, porque se tu tem ele, é uma prevenção também, mas ele é utilizado como mitigação. Ele é utilizado como barreira mitigatória. Agora, então, bacia de contenção.
A bacia de contenção, ela é utilizada como barreira mitigatória. Ela é utilizada depois que já aconteceu o incidente. Eu vi que alguns colocaram preventiva também. É porque se a gente for pensar nisso, se tu tem, é uma prevenção, né? Mas ela é utilizada como uma barreira porque aconteceu o incidente, porque senão a gente não precisaria dessa bacia. Monitoramento de dados em campo, ou seja, estar acompanhando, vendo os dados, para que a gente faz isso? É para prevenir, então é preventiva. Alarme e intervenção do operador. Ele está trabalhando, disparou um alarme lá e ele vai intervir. É preventiva, porque o alarme ele toca quando está acima ou abaixo do set point. Então, se está acima ou abaixo do set point, quer dizer, cuidado, tem alguma coisa que não tá ok aí nesse teu processo, para e vai dar uma olhada. Então, ele vai intervir, mas é para prevenir que algo ocorra. A gente está pensando nesse alarme assim, pensando no set point, que tem algo que está fora do normal, mas seria na intenção de prevenir que algo aconteça. E depois a gente tem a válvula de alívio. Aqui na válvula de alívio, diz que ela é mitigatória, como vocês acertaram, só que eu vi que alguns tipos de válvula de alívio são usadas também para prevenir. Como eu falei ali, quando o operador vê que o alarme tem alguma coisa fora do set point, ele muitas vezes utiliza essa válvula para prevenir. Ela é mitigatória, mas algumas vezes é utilizada como preventiva também. Mas vocês foram bem. É que tem realmente algumas coisas que só quando a gente está no cotidiano mesmo que a gente passa a ter uma maior clareza, né, das diferenças de barreiras. Agora aqui tem um quiz que é sobre isso é segurança de processos, sim ou não? É para comparar se é segurança de processos ou se é segurança ocupacional. Então, eu vou trazer aqui o primeiro caso. O primeiro caso é um incêndio na borracha da caída do granulador. Esses casos aqui que eu trouxe são tudo casos que aconteceram na Iara. Então, a caída do granulador para o secador pegou fogo. A investigação apontou que o incêndio ocorreu pois o damper de emergência da chaminé da fornalha a cavaco não abriu, levando a superaquecimento da borracha e a caída do granulador. Isso é um incidente de processo? De segurança de processo? Aí vocês podem responder aí se sim, não. E sim, acertaram, porque foi um superaquecimento da borracha, não teve nada a ver com o ocupacional, então é totalmente acidente do processo em si, foi alguma falha. Agora temos a queda do telhado do armazém. Por volta das 11 horas da manhã do dia 24 de novembro, o telhado do depósito do SSP Pó entrou em colapso, queda. Isso é um incidente de processo? Isso mesmo, não é. É um acidente ocupacional. Agora, um incêndio na subestação elétrica. Esse incêndio na subestação elétrica 473, sem lesão pessoal, mas com impacto na produção. É um incidente de processo? Sim. Foi um incêndio, então foi algum problema no processo na elétrica. Agora foi um vazamento no laboratório. Durante o manuseio dos reagentes no laboratório, ocorreu a quebra de uma das prateleiras
e derramamento de reagentes de vários tipos. Parte dos reagentes foram para o sistema de efluentes da unidade. Isso é um incidente de processo? Essa aqui é pega-ratão. Vamos ver. Agora vocês se dividiram. Porque o que acontece nessa aqui? Não é um incidente de processos. Porque ocorreu vazamento, ocorreu, que seria de processos. Mas por que ocorreu esse vazamento? Foi porque teve a quebra de uma prateleira. E isso não está relacionado com o processo. Então, por isso que não é um incidente de processo. Não sei se ficou claro. Mas a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Tipo, vazou, a gente já vai processo. Mas nem sempre é por causa do processo. Então, a gente tem que ficar o quê? Atento a sinais de alerta. Porque antes da ocorrência da maioria dos acidentes, existem avisos que são ignorados. E por que esses avisos são ignorados? Normalmente, as empresas têm a cultura da negação, que isso não vai acontecer lá, e muitas vezes elas acabam normalizando desvios, coisa que não deveria acontecer. Então, aqui eu trago alguns sinais de alerta. Pequenos vazamentos, um adiamento eterno de manutenção. A manutenção tem que ser feita, porque ela é preventiva. Muitas vezes a gente faz algumas mudanças provisórias que acabam se tornando definitivas, não deveria. Também aqui no Brasil temos a famosa gambiarra, e também muitas vezes a empresa está preocupada apenas com a produção e não pensa na segurança dos seus colaboradores. E a gente sempre tem que pensar que o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Então, é melhor prevenir do que mitigar. E qual é, então, o papel do engenheiro químico nisso tudo? Existe uma grande demanda por profissionais na área da segurança. E esses profissionais, eles têm que ter conhecimento do processo, das reações, e acredito que dos engenheiros, o que está mais capacitado para isso seria o engenheiro químico. Eu vi na prática que os engenheiros de segurança de processo, todos, a maioria, assim, era engenheiro químico. Isso é muito importante, ajuda muito, porque muitas vezes os engenheiros de mecânica, eles são ótimos, mas eles não sabem bem o que acontece, por exemplo, dentro do reator. E, além disso, o engenheiro químico, ele também pode implementar, supervisionar, avaliar o processo, controlar o processo, e pode também liderar o processo de evolução tecnológica, ver que tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a segurança do processo. Aqui estão as referências que eu utilizei. E, por fim, eu trouxe uma frasezinha, que trabalhar com segurança é como remar em um rio com correnteza forte. Se você reduz o ritmo da remada, volta a lugares onde já esteve. É necessário manter o ritmo da remada para poder avançar. Muito obrigada pela atenção de todos e mil desculpas pelo imprevisto na internet. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.